Boa noite, Guto. Michel Anderson, da Rádio Liberal. Parabéns pela vitória. Guto, quando você chegou, eu coloquei que você tinha 5 objetivos nessa sua passagem, que pode ou não ser curta, mas a Série B tinha poucas rodadas, né? Primeiro objetivo, mudar a atitude. Segundo objetivo, atingir 45 pontos. Terceiro objetivo, ser campeão no Clássico Repar, que você falou que é um campeonato à parte. E aí faltam mais 2 objetivos, chegar ao G4 e conseguir o acesso. Queria que você falasse sobre essa sua missão aqui com o Remo, né, do quanto está sendo prazeroso para você como profissional estar vivendo isso aqui depois de algum tempo, né, que você vinha com alguns trabalhos bons, mas acho que 2021, 2022 você ainda não conseguiu emplacar um bom trabalho, um negócio, todo mundo no mesmo rumo, né? Queria que você falasse sobre isso. Também que você falasse sobre o segundo tempo do apagão que aconteceu, o porquê que aconteceu e como que você fez para botar o Remo no trilho e conseguir a vitória. Obrigado. Bom, vou começar pelo jogo, né? Não é desculpa, não. E cada vez que você busca colocar uma desculpa, você acaba arrumando uma muleta e você não cresce, você não melhora. Mas é simplesmente constatar o que acontece. Porque senão também a gente está achando pelo em ovo onde não tem, né? Talvez uma palavra um pouco mais forte que eu estou colocando. Nós jogamos na quinta-feira um jogo de altíssima intensidade. O Paysandu jogou na quarta, ele teve um dia a mais de recuperação. 3 dias a mais. Jogou terça e nós na quinta, teve 2 dias a mais de recuperação. Para o nível de jogo que nós fizemos, isso aí é absurdamente grande, essa diferença. Depois, o Márcio foi muito feliz na armação da equipe dele, uma equipe muito rápida, leve. Quer dizer, leve é um pouco superficial, né? Porque ela é muito rápida e o choque é uma equipe que tinha muito choque. Tinha a qualidade do choque e se projetava. Então, foi um trabalho muito árduo da nossa defesa, né? Isso vai desgastando. Nós tivemos a felicidade de fazer o gol logo no início. Aí eles começaram a jogar, a gente deu uma relaxada na marcação, mas ficou controlando. Terminou o primeiro tempo, a gente mais dentro do controle do que jogando, embora a gente tenha tido alguns lances que poderia até gerar um outro gol. Aí começa o segundo tempo, a gente faz 2-0. Para que faz 2-0, dá uma relaxada. E o futebol não dá para relaxar. Relaxou, tomou um. Tomou um, quando tentou ir para o jogo de novo, tomou o segundo. Aí eu fiz as trocas. Fiz as trocas para mexer, oxigenar a equipe. E deu certo. O time foi retomando. Nós ficamos expostos em várias jogadas, mas graças a Deus, nossos jogadores tiveram a competência de controlar, porque nós ficamos no mano a mano. Nós fomos uma equipe que, quando tomou o segundo gol, o gol de empate, ela não abriu mão de ganhar. Até quando faz o segundo gol, ela tenta começar a controlar mais ainda o jogo. Aí tomou o primeiro, tomou o segundo. Ficou um pouquinho atordoado, fez as mexidas, deu uma melhorada. E aí não abriu mão de buscar. E aí foi ganhando corpo, e eles no contra-ataque. Até eles abriram, eles jogaram praticamente sem o centroavante, abriram para espaçar bem os nossos zagueiros e forçar a gente a manter muito mais jogador atrás. E nós deixamos no mano e fomos para o pau, né? E fomos felizes. Tivemos algumas chances que a gente não conseguiu concretizar bem. Tivemos um chute muito bom do Diego de fora antes, que de repente poderia ter saído o gol. E a felicidade nele, eu estava vendo o gol agora, foi uma pintura, né? Eu lembrei, guardadas as devidas proporções, né? Eu lembrei do Nelinho. Podia lembrar do Nelinho, do Roberto Carlos, porque ele dá um 3 dedos ali,
violento, a bola passa com uma perfeição em cima da barreira. E, cara, Nogueira não teve o que fazer. Nogueira foi bem na bola, não teve o que fazer. Mas acho que coroou toda a entrega da nossa equipe. Uma equipe que eu tenho que exaltar, porque é um grupo. Eu tenho que exaltar um cara que é um dos caras que mais trabalha, que mais treina. É um cara que o GPS dele, em todos os jogos, está entre os top da equipe. E eu não entendo o porquê. Cheguei aqui e os caras, não põe ele que a torcida vai, não põe ele que a torcida vai. E eu tenho colocado ele todos os jogos e vou continuar colocando. E hoje nos ajudou demais, eu acho que o gol premiou todo o esforço dele. Eu estou falando dele por quê? Porque eu acho que ele representa o trabalho desses jogadores no dia a dia dentro do plantel, dentro do nosso dia a dia, né? E torcedor, acredite, não rotule, não bota o X no pé desses caras. Todos eles vão nos ajudar. Vão acertar, vão errar. Mas todos eles estão querendo muito. E só erra quem está jogando lá. Eu não tenho como errar, porque eu tenho como errar sim, de atrapalhar eles. Agora lá dentro do jogo, não, eu não chuto bola, né? Eu tenho como errar a substituição, eu tenho como errar a instrução, mas não tenho como errar o jogo. E a gente não pode inibir a coragem, a confiança deles. E esses caras entregam muito. A gente tem que ver principalmente o perfil do cara, o quanto o cara se entrega, o quanto se doa. E não é só o Pedro, tem muitos ali nessa condição. O Pedro Pedro Castro, estou pegando só para representar. Eu acho que o homem lá em cima é tão bom que tem premiado até nisso nossa equipe, para que a gente possa, o torcedor possa entender o processo e possa vir acreditando, inclusive, nesses caras, que são muito, muito importantes, né? A gente volta a falar, a gente não tem uma equipe, a gente não tem 11, a gente tem um grupo. Você vê, hoje o Klaus ficou de fora, que partida do Tassano, né? O Marcelo ficou de fora, o Pedro sustentou, né? E aí vai. E uma outra coisa muito legal, né? O Pedro tinha tudo naquele giro para bater e fazer o gol. Coletivo, pensamento no grupo. O artilheiro do campeonato pensou na equipe, não pensou nele. Serviu o Pedro. Eu acho que por isso que a equipe consegue vencer partidas difíceis. Por isso que a equipe consegue vencer a cada jogo com dificuldade, às vezes menos, às vezes mais, mas está chegando, cada jogo conseguindo resultado, por causa desse espírito. Eu acho que o grande trunfo do nosso grupo é esse espírito, é essa maneira de pensar o coletivo. A questão dos 5, né? Cara, eu não tinha nem pensado muito nisso aí, tá? Eu não tinha planificado. De repente eu botei para fora uma situação de sentimento, e você planificou para mim. E eu olhando falei, porra, verdade, cara, verdade, e fico feliz. 3 objetivos cumpridos, mas não vai adiantar nada ter cumprido os 3 se a gente não chegar no principal. O estar no G4 antes não é o mais importante. O mais importante é terminar a última rodada e aí sim, puxou a tabela, o Remo está entre os 4. Mas nós tiramos 6 pontos de diferença do quarto. Hoje nós estamos a 1 ponto do quarto e 2 pontos do segundo e do terceiro. E um detalhe, 5 pontos do primeiro. Faltando 7 jogos. 6 jogos. Na minha constatação, nós ainda corremos um trabalho bastante difícil,
que é ganhar 4 de 6. Né? Mas eu não quero pensar nisso, eu quero pensar na partida do Atlético. Essa é a final da competição para nós. Guto, boa noite. Só um detalhe, não a final assim, de finalizar o campeonato, mas o jogo mais importante para o momento. Senão dá a entender, pelo amor de Deus. Guto, boa noite. Saulo Zaire, Rádio Clube do Pará. Eu queria saber se quando você aceitou o convite do Remo, você imaginava um começo tão avassalador assim, com 100% de aproveitamento, com vitória no Clássico, com essa torcida sendo maioria, hoje aqui no Mangueirão, e ainda dentro do jogo de hoje, de toda a atmosfera e por tudo que o Remo não apresentou no segundo tempo, o empate já estava de bom tamanho ali na reta final, na tua visão? Cara, de jeito nenhum. Se a gente tivesse contente com o empate, a gente não tinha arriscado o que nós arriscamos. Boa parte do segundo tempo, na reta final, que eu falei aqui, nós deixamos o time de mano. Nós arriscamos tudo, a gente poderia ter perdido o jogo. Mas nós tivemos a confiança de ganhar e a coragem de ganhar. Nós ganhamos porque nós tivemos a coragem de ganhar o jogo. Jogo difícil. Jogo que teve uma... Ah, mas por que não sustentou? Eu acho que a sustentação do jogo, ela passa pelo que eu expliquei antes. E mais do que nunca, agora nós temos um jogo sábado, onde nós vamos ter menos tempo de recuperação. E mais do que nunca, nós vamos precisar de plantel, vamos precisar de jogadores que estejam com o tanque cheio, para a gente poder equilibrar, né? E poder fazer um jogo ao modelo que a gente vem fazendo, com marcação forte, com intensidade, buscando incessantemente as vitórias, né? Porque a gente pode trocar 5, mas 5 tem que sustentar o jogo todo. E tem que ser a espinha dorsal da equipe, o ponto de sustentação, né? 6 jogadores. Então, nós precisamos de grupo, mais do que nunca. Você vê, vamos avaliar o que aconteceu com o Nathan Camargo, né? Pode estar fora. E será que em 3 dias o Klaus vai ter condição de estar? Não sei. Né? E vamos ver, pós esse jogo, quem saiu bem, quem saiu mediano, quem saiu mal. Isso tudo é mais 1, 2 dias para a gente ter certeza. 1, 2 dias já é menos 1. Vai faltar um dia para o jogo. Quer dizer, o trabalho é com quem não vem jogando. O trabalho com quem está jogando é recuperação. E explicação, estruturação da equipe, um trabalho muito leve de campo, 10, 15 minutos, um dia, tipo véspera, nessa semana, e o resto é vídeo, é explanação no quadro tático, e vamos embora, porque a gente não pode inventar muito nesse momento, a gente tem que aproveitar ao máximo o que a equipe já tem, é o que a gente vem buscando. Né? Lógico, cobrando postura, cobrando entrega. Ultimamente não precisa mais nem eu cobrar, né? Eles já estão se cobrando, a coisa já vai ficando mais fácil. E não é uma cobrança árdua, não, é só mostrar para eles o porquê que eles estão ganhando, eles estão muito conscientes disso. Cara, na sinceridade, tá? O primeiro jogo me surpreendeu positivamente. Talvez fosse um jogo assim que eu não tinha que fosse acontecer aquilo. Por quê? Nós praticamente não tivemos tempo de trabalhar, de estruturar, de ajustar. Pegamos um time muito difícil, um time que joga muito a bola, mas a entrega dos caras foi fantástica, né? E você vê, o primeiro tempo nosso não foi tão bom, nós ajustamos a equipe, ainda assim, e o segundo tempo nós controlamos e fizemos um baita de um jogo. E colocamos no segundo tempo jogadores que não vinham jogando. Né? Então isso foi muito importante também. Aí você vai percebendo quem é quem, vai buscando as combinações, e através dessas combinações a equipe vai ganhando corpo. Às vezes as combinações têm a ver com a equipe que a gente joga, contra quem a gente joga, né? Mas também no desenvolvimento do nosso jogo, não só
o nosso jogo, mas o nosso jogo contra quem nós enfrentamos, tanto para marcar como para atacar. Então, às vezes a escolha de A, B ou C passa muito por isso. E é isso, assim nós vamos seguindo. Agora os outros jogos, quando ganha o primeiro, a gente vai na expectativa de ganhar o segundo. Aí você ganha o segundo, faltando 1 minuto para vencer o tempo normal. Isso traz uma confiança muito grande. E aí a mobilização que nós tivemos com o Atlético. Fizemos um jogo fantástico contra o Atlético. Difícil pra caramba, enfrentando uma equipe com muito punch, né? E vencemos. Vencemos, poderíamos ter terminado até com um placar um pouquinho mais elevado. Embora também poderia ter tomado um empate, é normal, mas nós tivemos o poder de sustentação. E isso vai trazendo confiança, isso vai aumentando a confiança. Conforme você vai ganhando, você acredita que você pode ganhar mais, mas sempre com o pezinho fincado no chão. O ego não pode ganhar à frente do nosso trabalho. A gente tem que continuar trabalhando muito dentro da nossa humildade, ralando pra caramba, correndo um pelo outro, e é assim que o grupo tem conseguido. Por isso que o mérito é todo deles. Guto, boa noite, Gladys do Sport News. Hoje saiu uma notícia que o Remo vai levar todos os jogos para o Bainão. Com a torcida com o fenômeno azul inflamado do jeito que está, para lotar um estádio, o jogo melhor é no Bainão ou é no Mangueirão? Olha, cara, a torcida do Remo, em qualquer lugar que jogue, o importante é ganhar. Ganhando tudo é bom em qualquer lugar. Tem algumas situações importantes. Por exemplo, o jogo seguinte contra a Chape vai ser aonde? Por questão de Copa. Aí você fica mudando, você não fica bem nem nenhum nem no outro. Para mim, jogar no Bainão tem uma atmosfera, e hoje, com essa empolgação, jogar aqui também tem uma atmosfera maior. Mas o mais importante não é aonde o Remo está jogando. O mais importante é o Remo jogar com o apoio que tem tido do Fenômeno Azul, né? Conseguir decorar, eu acho... Não, senão daqui a pouco eu estou cometendo gafe aqui, eu acho que a torcida não merece isso da minha parte. Eu tenho todas as palavras para exaltar, mas a que é exaltada é o Fenômeno. Então, eu tenho a obrigação de gravar isso, por respeito a eles. Então, independente da onde, cara, eu acho que, eu vou falar um negócio para você, aqui foi emocionante, sim, mas igual quinta-feira no Baianão, não tem nada igual. Eu só classifico uma coisa parecida, lógico, que essa outra transcende de intensidade. Sábado eu fui na Transladação. A energia o jogo do Atlético era uma sinalização do que a gente ia sentir multiplicado na avenida no sábado, lá na Transladação. Eu vi e orei naquele momento. Boa noite, Guto. Jorge do canal É Poderoso Leão, parabéns por mais uma vitória. Eu estava falando com os colegas aqui, às vezes é até difícil ficar para depois, para fazer a pergunta, porque você já faz um resumão e a gente acaba tendo que, né, mudar aqui em tempo real. Mas enfim, eu queria falar sobre um ponto em relação a essa partida de hoje, que é a questão da movimentação do volume de meio de campo. O Panagiotis, ele tem a sua qualidade, sim, em relação a passe, em relação à visão. Ele é um cara que tem uma visão e ele raciocina muito rápido fazendo a parede. Ele recebe muito a bola de costa e já sabe para onde dar o passe, para tentar buscar um companheiro melhor colocado, para fazer profundidade, enfim. Ele consegue fazer alguns giros, algumas viradas de jogo, ok, sem problema nenhum. Mas com a entrada do Natan, a gente ganhou volume, e eu acho que isso foi o diferencial. Nós ganhamos volume com o Natan,
correndo atrás da linha de ataque, e quando sai o Pedro Rocha e entra o Janderson juntamente com o Diego Hernandes, o nosso volume nas pontas também aumenta. Natan Pescador. Natan Pescador, exatamente. Então, assim, isso realmente foi pensado nesse sentido de gerar mais volume, até mesmo porque o Paysandu ele já estava numa situação melhor em campo, ele estava pressionando mais, precisava trazer ele mais para trás. Foi esse realmente o intuito nesse sentido de fazer essa mudança? Obrigado. Então, se você nota, eu acho que você fez uma leitura do Panagiotis muito interessante e da importância dele no primeiro tempo, principalmente, porque ele clareava o jogo para nós. Ele era o cara que a bola caía, assentava para ele poder liberar o nosso ataque. Ele aproximava do João, ele casqueava a bola para profundidade com qualidade, ele fazia a sustentação do jogo do João, quando a bola era enfiada no João, ele aproximava nos extremos para fazer os extremos jogar, e o principal, o nível de erro dele, baixo. Se ele erra pouco, a equipe toma pouco contra-ataque, e a equipe tem força para sair da intermediária de defesa e se fortalecer, se encorpar dentro da intermediária de ataque, e a partir daí romper a última linha para chegar em condição de gol. Esse é o trabalho dele principal. E ainda assim, ele joga perto do gol, ele pisa na área, ainda não tem tido a felicidade de chegar numa condição inteiraça para poder fazer o gol. Até a gente tem que pesar que ele ainda é um cara em adaptação ao calor, à intensidade do jogo, uma série de coisas, jogando numa função que lá atrás não era dele. Mas hoje ele exerce aqui com maestria. Talvez não com o volume que a gente gostaria ainda, mas com potencial de chegar nisso. Quando ele cansa, vem o outro que vem numa crescente também, que também é um jogador que vem num processo de recuperação, de crescimento, e que naquele momento que ele cansa, entra para recuperar essa intensidade, esse volume que você fala, né? Assentar a equipe, dar o toque de diferença. Você vê, a hora que o jogo apertou no final, a gente vencendo o jogo 3-2, a maturidade de levar o jogo para o canto, de prender a bola, de segurar o tempo. Que bom que a gente tem esse perfil de jogador. E mais do que isso, perfil de jogador com status alto, mas com a humildade de trabalhar o quanto de tempo é oferecido para ele da melhor maneira possível. Porque o mais importante não é ele em si, mas o que ele está oferecendo para o grupo poder vencer. Tenha consciência, tenha leitura do espírito de grupo, da entrega para o grupo. Por isso que eu tenho que valorizar tudo isso, né? Quando você falou inicialmente do Natan, eu pensei até no Natan Camargo, que eu acho que eu já falei isso, o quanto ele ocupa de espaço, preenche espaço rapidamente e ele consegue fechar mais o nosso meio-campo, deixar o nosso meio-campo mais consistente. Com a saída dele, a entrada do Pedro Castro, a gente conseguiu manter isso. Né? E uma coisa que ninguém falou, né? Os 2 primeiros gols foram de 2 volantes, se alternando em pisar na área. Tá? Isso aí é fantástico. Boa noite, Guto. Parabéns pela vitória mais uma vez. Os R$20 do canal Chaves Remista. Eu acho que você respeitou muito o clássico desde o princípio, desde depois daquela vitória ali contra o Atlético Paranaense. Você já citava o Repar, já citava que era um campeonato à parte. E independentemente do resultado ou do desempenho, eu acho que o importante para um profissional que conhece a Série B como você conhece é entender os grandes clássicos, como tem, por exemplo, o Atletiba também nesta temporada. Eu queria fazer uma pergunta diferente para ti nessa reta final. Você que já trabalhou em Curitiba, em Goiás, em outras equipes da própria Série B, como Cuiabá também. Qual é a tua visão sobre o campeonato? O que você está vendo de diferente nas equipes em comparação com o Clube do Remo?
que uma equipe tem de demérito e mérito nessa reta final que o teu time, por exemplo, tem ao contrário. Eu concordo com você em relação aos volantes. Mais uma vez a gente viu o Caio Vinícius pisar na área, fazer gol de cabeça, Pedro Castro a mesma coisa. E queria que você comentasse um pouco mais também sobre as escolhas nas substituições, porque hoje você colocou o Diego, colocou o Natan e, por exemplo, deixou de fora Pavani e Jaderson. O que tem sido o diferencial para você fazer essas escolhas? Realmente a parte física, o GPS ou o trabalho durante a semana? Obrigado. Quem tem muita gente boa acaba privando sempre alguém muito bom, né? Acaba privando sempre alguém muito bom. Por exemplo, o Diego, primeira coisa, foi titular no jogo passado. Segunda coisa, tem muita mobilidade, muita dinâmica, coisa que a gente precisava naquele momento do jogo. Pavani é um cara que, por tudo que vem fazendo nos treinos, merece sim a oportunidade. Só que naquele momento do jogo ali, o Pedro era um cara que, para aquela função, naquela situação, me trazia... Já entrou vários jogos nessa situação, trazendo a solidez que eu buscava. O Pavani entrou muito bem no jogo contra o CRB, numa função um pouquinho mais à frente. E eu sempre vou cometer injustiça. Sempre. Quando a gente está cometendo injustiça, é sinal que o grupo está andando bem. E eu não estou falando de injustiça só de quem eu não coloquei no campo. E tem muita gente boa que, de novo, eu não coloquei no campo para jogar. E os que nem levei para o banco. Quando o grupo é bom, a gestão fica difícil, deixa a gente de cabeça inchada. Mas eu prefiro essa cabeça inchada do que aquela cabeça inchada que você olha e não tem ninguém para você suprir. E os caras não querem saber. Cara, é muito bom trabalhar com um grupo, com o perfil e com a mentalidade que esse grupo está tendo. Então, mais uma vez, é por isso que eu dou todos os méritos a eles. O meu trabalho fica facilitado sempre. Falta alguma coisa? Cara, é muito difícil. Eu acho que esse campeonato, ele está muito nivelado e ele tem sido decidido muito no quanto a equipe confia e o quanto ela entrega. É muito detalhe, muito detalhe. Você vê, ninguém consegue permanecer muito tempo lá em cima. Tiver chegando no ponto que a gente vai começar a cansar, acabou o campeonato e nós já estamos lá em cima. Todos os outros que correram, acabou o gás, deram uma baixada, aí começa a confusão e aí começa a pressão em cima e eles não conseguem administrar. Nós estamos subindo no momento certo. Por isso que eu acredito que nós vamos chegar. Nós estamos subindo no momento certo. Nós vamos conseguir os resultados. E se porventura acontecer algum deslize, nós temos que estar junto, fortalecido. Só assim nós vamos chegar, nós vamos conseguir recuperar rapidinho e chegar onde a gente quer. Boa noite, Guto. Nicolas de Pádua, Rádio Povo. Bem, Guto, nós sabemos que uma partida de futebol é uma imposição de estilos, né? Sempre uma equipe tentando impor um estilo sobre o outro. Perfeito. Você enxerga o comportamento da sua equipe hoje? Como você enxerga em relação ao seu modelo de jogo? Você acha que está próximo daquilo que você imagina como ideal? Ou o próprio clássico, do contexto do clássico, tirou um pouco da essência do jogo do Clube do Remo que você está tentando montar para a sequência da temporada? Então, cara, veja só. Eu acho que é uma pergunta muito pressionante para tão pouco tempo de trabalho. Para você ter a solidez que eu gostaria e que talvez a gente conseguiria colocar nesse grupo, eu teria que ter um trabalho mais longevo, com mais tempo de treinamento, de passar as ideias, de fortalecer, de gerir o grupo, de organizar. E nós estamos correndo contra o tempo. Eu acho que tudo está sendo possível,
essas vitórias estão sendo possíveis, muito mais por o quanto esse grupo quer e o quanto, querendo, ele se supera, do que a gente está jogando um futebol lindo, maravilhoso. Nós estamos competindo. Jogando futebol bonito, eu desde o primeiro momento aqui eu falei, não dá nesse momento para a gente montar um time para jogar futebol bonito. Se a gente procurar jogar futebol bonito, nós não vamos chegar, nós temos que competir. Se a gente quer somar ponto, quer subir, para somar ponto precisa ganhar. Para ganhar precisa competir. Para competir não precisa jogar bonito, precisa ser objetivo. E eu acho que é dentro dessa filosofia que a gente vem conquistando. Eu acho que isso que vem agradando o torcedor. Porque mais do que nunca, o torcedor primeiro quer vencer. Depois ele vê se é bonito ou se é feio. Né? E até tem um meme lá na Bahia, né? Na campanha de 22, que eu fiz 14 jogos, os 14 jogos dentro do G3. Aí não vem ao caso o porquê que eu fui demitido, né? E eu dizia lá, tá difícil, mas tá gostoso. Porque quando ganha, é tudo muito gostoso. E aí, o difícil acaba incrementando esse sabor, né? E eu acho que aqui não está diferente. Está difícil? Tá. Mas está muito bom ganhar. E que a gente consiga seguir assim. Acabou? Então, o papo final foi bom. Acabei selando com chave de ouro.